Que bom estar com você mais uma vez, meu amigo da TV Novo Tempo, você da internet também. Se você ainda não conhece o programa na internet, é só você acessar no youtube.com/reavivados por sua palavra NT, entrar ali no canal, se inscrever para receber as mensagens diariamente da reflexão da palavra de Deus. Esse é o programa Reavivados por sua palavra, você sabe que tem como objetivo estar junto com você todos os dias para incentivar a leitura, a reflexão na palavra de Deus, ou da palavra de Deus. E antes da gente refletir, eu gostaria de, primeiramente, convidar você para visitar o nosso portal, o portal da TV Novo Tempo, novotempo.com, onde você vai poder conhecer ali outros programas, fazer pedidos de estudos bíblicos, vai poder, inclusive, fazer pedidos de oração e acessar a TV ou a Rádio Novo Tempo ao vivo, online. Então, é um grande portal. Também quero lembrá-lo das nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram, no endereço PR Evandro Fávero. PR Evandro Fávero. Siga a gente, será um prazer ter a sua companhia. Antes de lermos, vamos fazer uma oração? Querido Pai, bondoso Deus, é bom ter a Tua presença, é bom ter a Tua bênção. Nós pedimos agora sabedoria, a bênção maior do Senhor, para compreender Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Daniel capítulo 12, aqui Daniel apresenta Miguel libertando o seu povo das tribulações. Daniel é informado a respeito dos tempos e nesse capítulo Daniel vê a ordem mundial como a conhecemos chegando ao fim. Miguel, o Cristo, nosso sumo sacerdote, conclui o seu juízo investigativo. Ele é o príncipe que protege os fiéis a quem Daniel pertence. Aqui, Cristo estava assentado com o seu Pai no trono e aqui nós temos Deus, então, protegendo, se levantando para livrar da tribulação o seu povo. Tribulação como nunca aconteceu desde que houve nação. Quero convidá-lo para juntos começarmos então a leitura de Daniel capítulo 12, vamos ler alguns versos. O verso 1 diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Aqui é a angústia tremenda no tempo do fim, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que foi achado inscrito no livro, uma referência ao livro da vida. Todo aquele que aceita Cristo, todo aquele que aceita o Senhor, terá o seu nome no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, nem todos ressuscitarão. Nem todos ressuscitarão para a vida eterna, nem todos ressuscitarão para serem condenados, mas haverá uma ressurreição. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio, outro de outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. E eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, bem-aventurado o que espera, chega até 1335 dias.
Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Então, Daniel 12, 1 a 5, começa o tempo de angústia de Jacó. Contudo, naquela ocasião, o seu povo, tudo que estiver com o nome no livro da vida, será liberto, diz o texto. Esses são os remanescentes fiéis, ainda vivos. Uma parte dos que dormem o sono da morte serão ressuscitados, acordarão, uns para a vida eterna e outros, como os que feriram a Cristo, para a vergonha eterna e destruição final. Todos que aceitam a Cristo como Salvador serão chamados sábios, e todos aqueles que estiveram envolvidos ativamente no negócio mais importante de Deus, que é ganhar almas, brilharão como as estrelas para sempre. O livro de Daniel deveria ser selado, no verso 4 diz, até o tempo do fim. Depois de 1798, a data que marca o início do tempo do fim. Depois dessa data, o entendimento mais completo seria dado. Também o conhecimento iria aumentar rapidamente. O verso 4 menciona, o saber se multiplicará. O saber é o conhecimento, numa primeira aplicação, o conhecimento sobre o livro de Daniel. E numa aplicação secundária, a sabedoria de maneira geral, a ciência de maneira geral, se multiplicaria. Essa data é obtida quando o ser vestido de linho ergue suas mãos, jurando que esses dias se cumpririam após o tempos e metade de um tempo. Daniel entendeu que cada tempo correspondia a um ano de 360 dias, o que totaliza 1260 dias proféticos ou anos literais, o que nos leva então ao período de domínio secular papal de 538 a 1798. O ser vestido de linho continua dizendo assim, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Daniel viu tudo isso, mas não entendeu. Ele ainda queria saber qual seria o resultado de tudo isso. O que acontecerá então? A mensagem que veio a Daniel dizia que ele tinha que seguir o seu caminho, porque estas palavras estavam fechadas, estavam seladas até o tempo do fim. Ou seja, a mensagem completa, o entendimento completo da mensagem de Daniel seria somente no tempo do fim, tempo em que nós estamos vivendo hoje. Aquele que falava Daniel fornece, a partir de agora, informações adicionais a respeito dos fiéis. Eles serão purificados, sem manchas, através do processo de santificação. Sua fé em Cristo seria testada. Diariamente a justiça será vista em suas vidas, porque eles não mais andam em seus maus caminhos. Mas os ímpios continuarão seus maus hábitos, encobrindo seus pecados, participando timidamente da verdadeira adoração a Deus, da boca para fora. No entanto, aqueles que são sábios andarão com Cristo, seu Espírito os guiará e eles entenderão. Aqui são dados dois elementos de tempo que não haviam sido dados antes da Daniel e sobre os quais não havia nenhuma informação adicional. 1290 dias e 1335 dias ou anos. A Bíblia de Andrews menciona no seu comentário sobre esses dois períodos de tempo, dizendo que os dois períodos mencionados nesses versículos estão relacionados ao tempo de Daniel 7, 25 e aqui do capítulo 12, versículo 7. O período de 1260 anos de supremacia supremacia papal, a Idade Média, etc. Embora sejam ligeiramente distintos, isso indica que eles começam, terminam e se sobrepõem mais ou menos na mesma era. Apontam para o início do tempo do fim e para o início do juízo investigativo. Não foi dado a Daniel nenhum período de tempo após o encerramento da profecia dos 2.300 anos, que termina no ano de 1844, como nós já vimos. No entanto, foi dada a resposta à pergunta de Daniel de como tudo iria terminar. Os tempos difíceis da história durante a Idade Média, mencionados anteriormente, deveriam terminar em 1798, mas iriam recomeçar logo antes do final. Daniel ainda não entende tudo, mas é orientado a seguir seu caminho e descansar, ou seja, dormir em Cristo.
você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Este evento marca o final do tempo histórico e o início da eternidade. Ou seja, o capítulo 12 é um capítulo de esperança. O capítulo 12 é um capítulo que mostra que se levantará Miguel, os salvos serão ressuscitados, alguns serão ressuscitados um pouquinho antes para ver Jesus voltando, outros para receberem a condenação. Ele apresenta esperança porque ele apresenta uma mensagem para o tempo do fim, um livro que será aberto no tempo do fim, o livro de Daniel, para ser compreendido, para ser estudado e para ser pregado. E um livro que apresenta que não precisamos temer se confiarmos em um Deus que comanda a história, que sabe de todas as coisas, que comanda a nossa vida e que voltará para nos buscar e nos levar para um lugar melhor. Não precisamos temer. Não sabemos quando Jesus virá. Tudo o que sabemos é que a sua vinda está próxima. Se tivermos que ir para o nosso descanso, que seja em Jesus. E se continuarmos vivos, que possamos estar sustentados pelos braços de Jesus. Que Deus nos abençoe para isso. Vamos orar? Grande Pai, bondoso Deus, que Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender Tua Palavra cada vez mais e que os santos anjos do Senhor nos fortaleçam sempre. Nós oramos confiados em Deus, confiados no poder do Senhor, pois oramos no nome maravilhoso de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe grandemente e lembre-se, Deus, o grande Miguel, o defensor do seu povo, estará com você, defendendo, guiando, abençoando e protegendo. O que temos que fazer? Apenas escolher, apenas decidir. Portanto, leia a palavra e seja reavivado por ela diariamente. Grande abraço e que Deus te abençoe.